Fala pessoal, tudo bem? Douglas Silva falando. Pessoal, o objetivo desse vídeo é tratar uma dúvida que a gente recebe com muita frequência relacionada à lógica if e estrutura de repetição. Se você ainda não domina a linguagem ST, vale muito a pena e vale a pena também conferir toda a playlist aqui que a gente vem desenvolvendo sobre o assunto. Bom pessoal, se você não é inscrito no canal, já se inscreva, deixe seu joinha e compartilhe aí com seu amigo que também quer aprender um pouco mais sobre automação industrial e indústria 4.0. Pessoal, retornamos dentro de instantes. Bom, pessoal, o que eu vou fazer aqui, né? Na verdade, isso daqui é um problema bem comum, eu recebo bastante, né? Suportes principalmente ligados à questão de linguagem, a ST, desenvolvendo, né, com a função if. Então a gente vai falar um pouquinho sobre ela e eu vou trazer esse erro, na verdade, em específico que a gente vê bastante, tá? Eu vou colocar aqui if, né, underline, erro, tá? Então eu vou colocar aqui como um programa, linguagem ST. A gente vai utilizar o CodeSys, né, dentro desse vídeo. Lembrando que dentro da playlist existem vídeos com Siemens, com Rockwell, então a gente vai crescendo essa playlist. Bom, a primeira coisa aqui que a gente vai fazer é criar a variável em específico que a gente quer testar, né? Eu vou colocar aqui, vamos chamar ela de comando, tá? Comando, dois pontos, comando, dois pontos, bool, tá? Então vamos colocar aqui dessa forma, meu ponto e vírgula. E por que essa variável comando? Porque a variável comando é que eu quero testar, né? E também a gente precisa, acabei esquecendo, de uma variável que vai chamar de saída, né? Saída. Vou colocar aqui também do tipo bool. Deixa eu pegar aqui, dois pontos, bool, tá? E agora, pessoal, o que a gente vai fazer? Na verdade é um erro aqui simples, né? Toda vez que a gente vai colocar uma condição if, a gente quer fazer alguma verificação, às vezes a gente pensa o seguinte, né? Pensa somente na função quando esse cara, por exemplo, acontecer o problema, né? Então isso é um certo... Quando acontece o evento, um exemplo. Eu quero que ele acione essa saída quando esse cara for para 1, tá? Mas muitas vezes a gente esquece de que a gente também precisa da condição para ele ir para 0, porque o que vai ocorrer? Uma vez que você mandou essa saída para 1, se eu não retornar essa saída, se eu não tiver nenhuma outra parte da lógica que retorne essa saída para 0, não quer dizer que essa variável comando ir para 0 vai jogar a saída para 1. Bom, vamos trazer aqui para a prática, né, que fica um pouco mais fácil. Vamos colocar um if aqui, né? E aí dentro dessa estrutura if, o que a gente vai fazer, né? Falta o ponto e vírgula aqui dentro dessa estrutura. Dentro dessa estrutura if, o que a gente vai fazer? A gente vai verificar se existe o comando, né? E aí, pessoal, você deve estar se perguntando, né? Muitas vezes o pessoal pergunta sobre isso também. Eu preciso fazer isso? Cara, se você fizer, vai funcionar, né? E aqui o den, vamos colocar toda a estrutura. Se eu fizer isso, ele vai funcionar? Vai funcionar, porém não precisa, tá? E eu já vou explicar também, aproveitando esse vídeo, o porquê. Vamos colocar aqui dessa forma, né? Dois pontos igual, não pode esquecer que é dois pontos igual para quando eu quero atribuir algum valor para essa variável. Vou colocar aqui igual a true, né? Vou colocar um ponto e vírgula aqui e beleza. Essa estrutura, ela funciona? Sim, ela funciona. E o que a gente vai fazer? Eu vou fazer a chamada desse bloco aqui dentro da função principal e já vai começar a fazer sentido tudo isso aqui que eu estou falando. Deixa eu colocar aqui. Beleza, vou descarregar aqui para dentro do CLP, né? Lembrando aqui sempre, ó, CLPzinho rodando, né? Tem que olhar isso aqui. A gente recebe também, esse daqui é um tipo de problema que a gente vê bastante, o pessoal esquece, porque a questão aqui, dentro do CodeSys tem duas maneiras de você trabalhar, que você pode tá adotando o trabalho aqui dentro do CodeSys como a simulação, isso é possível, ou você utilizando o runtime, que é esse caso aqui do CodeSys da Eaton, você consegue aqui o runtime. Bom, aqui ele vai funcionar quando for para 1? Sim. Vamos colocar aqui em 1. Vamos dar um write values. Vamos lá. Beleza, você viu que aqui ele tem esse atraso porque essa tarefa, né, dentro dessa playlist, a gente já colocou ela com 1 segundo para a gente conseguir, de certa forma, ver o que acontece aqui, né? Então a gente deixou ela um pouco mais lenta, justo propositalmente, para poder verificar. Então ela foi para 1. E o que vai acontecer aqui? Se eu jogar aqui para 0? Esse aqui é o grande problema. Eu vejo que isso aqui é muito comum, tá?
Quando eu jogo ela para zero, o que acontece? Muitas pessoas acreditam, muitos profissionais, que quando ela, só pelo fato dela ir para zero, né, igual na Logic em Ladder, você vai jogar a saída aqui para zero, mas isso não ocorre. Por quê? Porque as ações aqui, elas são mediante a testes. Então, o que está acontecendo se a gente observar? Você tem um if e ele está fazendo o seguinte, se essa variável for igual a true, o que eu tenho que fazer? Eu jogo a saída para true. Porém, pessoal, eu não tenho nem um else if, eu não tenho nenhum outro if que faça com que essa variável ela vá para zero. Tá? Eu não tenho a condição para ela ir para zero, eu só descrevi para o sistema qual a condição dela ir para 1. Tá? Antes disso, deixa eu colocar aqui, ó, eu vou jogar ela para false, vou forçar ela para false e vou vir aqui dentro do programa e vou apagar isso daqui. E aí muita gente às vezes vai perguntar, nossa, mas se eu fizer isso daqui ela funciona? Sim, porque pessoal, quando você está fazendo uma verificação de números booleanos, ele tem duas condições, ou ele é verdadeiro ou falso. Quando eu coloco dessa forma, o meu if ele já testa essa variável. Quando que ele vai entrar dentro dessa estrutura? Quando ele for igual a 1, tá? Quando ele for verdadeiro, tá? Então aqui automaticamente eu não preciso criar uma comparação, porque o próprio if aqui, quando eu estou colocando a variável do tipo booleano aqui dentro, ele já está testando se ela é verdadeira ou falsa. Então basicamente a estrutura do tipo if, ela testa se ela é verdadeira ou falsa. Então aqui se a gente fizer a mesma coisa, o que vai acontecer? Ele vai jogar aqui ó, o bit para 1, tá? Então você vê que ele testa essa variável, não preciso colocar igual quando eu estou trabalhando aqui dentro de lógicas booleanas, tá? Assim, ela vai funcionar diretamente sem essa necessidade. Bom, o que a gente consegue fazer aqui? Ou a gente vai colocar um else if, né? Ou a gente vai colocar uma outra estrutura if, que eu acho que para o caso de CLPs fica bem bacana, né? Até dividido aqui, só para a gente poder observar essa estrutura. Eu vou colocar aqui um if comando. Aliás, eu posso colocar um if not, que ao invés de eu colocar, por exemplo, comando igual a 0, se eu colocar o if not, acontece a mesma situação que a gente viu anteriormente aqui no comando, né? Porque ele vai testar a variável, só que aqui ele testa. Porém, para ele ser verdadeiro aqui e funcionar, vamos dizer assim, né, para ser atendida essa condição, ele precisa estar ao contrário dessa condição aqui em cima, porque eu estou falando if not. Então eu quero, uma vez que essa condição não seja verdadeira, aí sim eu entro nessa estrutura. Então eu vou colocar essa estrutura aqui, né? Ao invés de usar um if else, é possível, um else é possível, com estrutura if else cascateada aqui dentro também é possível. A gente vai colocar desse jeito para ficar mais fácil, né, a visualização, tá? O que acontece? Aqui nessa situação, a gente, além do comando que eu verifico e mando essa variável, vamos dizer, para 1, aqui embaixo eu também tenho a condição de mandar ele para 0. Então você vai ver aqui que isso daqui já acontece de maneira diferente. Uma vez que eu mando ela para 0, a condição de baixo está escrevendo 0 na variável. Então sempre quando eu trabalho com essa função, com essa questão do if, ele é um evento, um teste que ele vai fazer. Uma vez que essa variável ela seja real, ela seja válida, seja true, uma vez que eu validei, fiz o teste e ele me informou que ele é verdadeiro, aí sim ele entra dentro da estrutura. Mas como vocês observaram aqui dentro do vídeo, uma vez que ele não é verdadeiro, eu preciso explicar para dentro do meu sistema que ela só vai para 0 quando ela não for verdadeira. Então aqui sim a gente tem uma condição aonde eu mando esse bit para true e aonde eu mando esse bit para false, tá? Aqui dentro da playlist a gente também coloca uma condição matemática direto, né? Que aí você não precisa dessa condição. Eu trouxe isso daqui porque a gente acaba recebendo bastante e é uma dúvida, né? É claro que o exemplo aqui tem outras maneiras de você resolver de uma maneira muito mais simples do que essa. A gente demonstra aqui nos outros vídeos dentro dessa playlist. Mais em específico aqui, o grande objetivo é para que a gente entenda toda essa estrutura, né, condicional aqui que a gente tem de teste para esse modelo de variáveis, né? E pessoal, eu só vou trazer mais uma outra condição aqui, né, que muita gente às vezes pergunta para a gente também, né? Essa é uma dúvida recorrente de se a gente pode trabalhar com essa estrutura de repetição e estrutura de if ao mesmo tempo, tá?
E isso sim, ele é possível. Então o que que a gente vai criar? Vamos criar uma variável aqui e count. Vamos chamar ela de count direto. Count. Ela vai ser do tipo int, tá? Para a gente conseguir tratar não apenas uma variável, né? Não apenas uma variável, mas a gente tratar de outras variáveis também, né? Ao mesmo tempo utilizando aqui uma estrutura de array, né? Então vamos fazer isso daqui da seguinte maneira. A gente vai transformar essa estrutura aqui essa estrutura que a gente chama aqui, que é uma estrutura booleana. Para quem não entende a função, dá uma olhada aqui que dentro dessa estrutura, dentro dessa playlist, a gente tem outras estruturas aí explicam, né? Isso daqui é um vídeo, a gente tem um vídeo anterior que a gente fala única e exclusivamente aqui dessa estrutura de array, tá? O que que a gente vai fazer, pessoal? A gente vai trocar isso aqui e a gente vai colocar um array, tá? E aqui a gente vai colocar de 0 até 9, que seriam... opa, deixa eu apagar aqui. De 0 até 9, que seriam 10 posições que a gente teria dentro desse array. E aqui a gente vai falar o tipo, tá? E apenas com essas duas estruturas a gente vai conseguir colocar uma condição de repetição dentro dessa estrutura aqui que a gente está falando. Bom, aqui, seguindo até o que a gente já fez aqui, a gente vai colocar essa variável count, porque através dessa variável count ele vai fazer o acesso em específico aqui dentro daquela estrutura de array, né? Então a gente vai colocar aqui embaixo também, né? E agora, pessoal, a gente vai ter a seguinte situação. Como a gente tem essa condição aqui, a gente aqui dentro também vai colocar a nossa estrutura while, né? Que é uma estrutura onde ele vai fazer o seguinte, ele vai fazer uma repetição de acordo com a variável count. Quando que ele vai fazer isso? Enquanto ela for menor que 10, ela vai fazer de 0 a 9, a gente já vai colocar uma outra condição ali em cima para ela executar. Enquanto ela for isso daqui, a gente vai colocar um do aqui dentro. E aqui fora, para fechar a estrutura, né, a gente vai colocar um end while. End while, tá? E lembrando que essa estrutura aqui do CodeSys, essa estrutura de repetição, ela precisa, né, toda a estrutura, todo fechamento de estrutura, além do final dela, você ainda precisa do ponto e vírgula. Aqui, pessoal, o que a gente vai fazer? Toda vez antes dele entrar nessa estrutura aqui, a gente vai pegar essa variável count e vai fazer ela igual a 0, ponto e vírgula, seguindo aqui a estrutura. Por quê? Porque toda vez que ele entrar dentro desse programa, ele, antes de entrar nessa estrutura de repetição, ele vai fazer essa checagem. Bom, e o que a gente vai fazer aqui? Deixa eu colocar isso aqui dentro, né? E eu vou copiar essa estrutura aqui para dentro, né? Fica mais fácil a gente ver as estruturas aqui separadamente para entender toda a questão do conceito. O grande objetivo também é você entender toda essa questão do conceito, né? Bom, agora o que a gente vai ter, pessoal? A gente começa a ter uma situação um pouco diferente, né? A gente, antes de entrar nessa estrutura de repetição, a gente precisa de colocar essa estrutura de checagem antes. Então, ele vai fazer a validação primeiro, antes dele entrar na estrutura de repetição. Então, ele valida, por exemplo, se eu vou rodar essa estrutura ou se eu vou rodar essa estrutura. E o que acontece aqui quando o comando estiver em 1, por exemplo? Quando ele estiver em 1, ele simplesmente vai passar batido, ele não executa essa estrutura. E, pessoal, um toque que eu sempre dou muito cuidado com essas verificações aqui dentro dessa variável estrutura de repetição. Se você criar um loop infinito aqui, ele trava seu CLP, tá? Então isso daí é algo, acho que eu tenho alguns vídeos aqui dentro da playlist, se não tiver eu vou criar, explicando justamente essa questão aqui dessa estrutura. Dei um programa exception aqui para mim, coloquei aqui 0, esqueci de um detalhe aqui dentro dessa estrutura, tá? Dentro dessa estrutura em específico, a gente precisa colocar o nosso contador, tá? Count, né? Que é igual, né? 2 pontos igual, aliás. A gente vai colocar aqui count, 2 pontos igual a count mais 1, tá? Bem explícito, né? A programação que a gente desenvolve. Até mesmo aqui, mesmo quem não tem um conhecimento aí muito grande sobre programação, vai conseguir ler o programa sem grandes dificuldades. Então, toda vez que ele entrar nessa estrutura, ele vai fazer um somatório, né? Você viu ali na hora que eu fui descarregar, como eu esqueci dessa variável count aqui, ele vai entrar em um loop infinito. Você viu que ele jogou o CLP para stop. Então, sem querer aqui, eu até te mostrei o que vai acontecer, né? Por quê? Imagina que ele entra dentro dessa estrutura, pessoal,
Vamos pensar aqui comigo. Se eu tiro esse cara fora, ele entra aqui dentro, ele vai falar, enquanto a variável count ela for menor do que 10, fica aí dentro executando. Como em nenhum momento eu estou fazendo uma somatória onde eu coloco um valor para fazer essa variável modificar, ela vai ficar em zero para sempre, ela entra dentro desse looping e ela cria um loop infinito. O que vai acontecer dentro dessa estrutura que a gente criou? Ele vai travar a CPU, tá? Então isso acontece real, tá? Então, olha lá, você já vê ali com o próprio CLP. O que eu vou fazer aqui? Eu vou fazer isso aqui, ó. Vou jogar o CLP para stop, jogar o CLP para start. Vamos ver aqui se já resolve o nosso problema, né? Vamos lá, resolveu. A gente vai fazer o download do zero de novo. E aí ele sai daquela condição que ele estava ali, que ele travou a CPU mesmo. Você viu que ele jogou ela para stop. Depois a gente até repete aqui o passo. É até bacana que eu não tinha feito essa passagem. Bom, aqui o que vai acontecer, né, pessoal? Todas as variáveis vão estar em false. Se eu jogo aqui para true, todas as variáveis vão para true. Se eu jogo aqui para false, então vamos observando, seguindo essa estrutura. Por quê? Porque como ele validou aqui dentro e essa função é verdadeira, ele vai entrar dentro dessa função e vai escrever 1 em toda essa estrutura de array. Então aqui quando a gente vem aqui para false, ela joga todo mundo para false novamente, tá? Então, pessoal, muito cuidado. Quando forem desenvolver esse tipo de estrutura, tá? Estrutura de repetição, ó, eu vou apagar somente essa daqui. E aí vocês vão ver ali que ele causa o travamento da CPU. Tem que tomar muito cuidado, tá? Alguns CLPs, né? Isso daqui é bem complicado, né? De você fazer. Então, tomar muito cuidado, principalmente para quem for tratar de maneira online. O programa aqui está em run e aqui a gente vai escrever true. Você percebe que ele vai entrar aqui dentro e não vai sair desse loop nunca mais, ó, tá? Então ele entra aqui dentro, ó, enquanto ele for menor. Olha lá, ele começou a executar. Você viu que ele ficou até travado o programa ali dentro. E ele não conseguiu sair de dentro dessa condição, tá? Olha que negócio curioso. Então, ó, você viu que a CPU, o programa foi para stop. Tá dando aqui, ó, Program Load Exception. Então, no caso aqui do CodeSys, ele vai travar aqui para você. Você já vê que o seu programa parou de executar na hora. Se a gente jogar aqui para stop, ó, ele já jogou ali para offline. Vou jogar ele para run novamente. O CLP voltou a rodar. Vou jogar aqui para dentro, né? Vamos fazer o download ali para dentro para sair dessa condição. E aí você vê que ele está rodando. Mudou aqui para true, então imagina que você faça essa questão. Tome muito cuidado mesmo com essas questões aqui de estrutura de repetição. Se você observa aqui, ó, que eu vou jogar esse cara aqui para verdadeiro, o CLP, então você está lá na sua linha, tudo rodando bonitinho, você tá programando online, você está ali, está distraído, esqueceu de colocar essa condição, ó, deu um write aqui, olha o que vai acontecer. Você viu que ele entrou, quando entra aqui dentro, ele entra no loop infinito que a gente fala, ele não consegue sair desse programa até uma hora que a CPU vai falar, bicho, tá errado aqui e foi pro saco, tá? Então a gente sempre tem que ter essa variável que faz essa estrutura, né, de somatória para dentro do nosso sistema. E aí vamos fazer a última vez aqui, voltou e agora você vai ver que vai estar normal. Por que eu falo sempre dessa preocupação? Pessoal, quem aí... deixa eu jogar aqui para start, esqueci. Quem aí já trabalha com alguns equipamentos aí... até um pouco maiores, muitas vezes o CLP ele é compartilhado dentro de um processo com vários equipamentos. Você está mexendo até mesmo numa bomba ali ou algo do tipo, né, que é reserva, que nem teria problema você estar fazendo esse tipo de trabalho, tu trava a CPU aí e derruba a tua planta inteira, teu chefe vai ficar bravo com você, todo mundo vai te xingar, justamente por causa desse erro aqui. Então tem que tomar muito cuidado com essas estruturas de repetição quando você for trabalhar aí com o teu CLP. Beleza, pessoal? Pessoal, esse vídeo ele vai terminar por aqui, né? Era justamente essa parte aqui que eu queria demonstrar. Caso tenha algum problema ainda com array, volte um pouquinho aqui dentro da playlist que a gente explica o array no detalhe. Então é bem bacana aí para você conseguir aprender e trabalhar com essas estruturas em linguagem ST. Pessoal, se você não é inscrito no canal, já se inscreva para receber mais conteúdos aí sobre automação industrial e indústria 4.0. Deixe seu joinha aí no nosso vídeo que ajuda pra caramba para o nosso conteúdo ser entregue aí para mais pessoas. E compartilhe aí com seu amigo que também quer aprender um pouco mais sobre automação industrial e indústria 4.0. Bom, pessoal, aguardo vocês aí para um próximo vídeo.